Como lidar com sentimentos de culpa? E qual é a grande diferença entre sentir culpa e o arrependimento? A Bíblia fala o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e purificar de toda injustiça. E como é que eu lido com o sentimento de culpa e de arrependimento? Você já sentiu aquele peso no coração que parece que vai te atordoar, que você vai ter que carregar ele por muito e muito tempo? Você sentiu que você está preso em algo que aconteceu e você não tem como mais se libertar? O nome disso é culpa. Essa ideia de culpa nos traz a sensação de remorso pelo que o que eu fiz é muito mal e não tem mais sentido para mim. Então a culpa, ela surge quando nós sabemos que erramos. O erro, ele pode ser algo que nos traga algo positivo quando nós mudamos a nossa forma de viver. Quando eu erro em algo, que eu vou errar na vida, você também, e a partir desse erro eu tenho um aprendizado e não carrego mais as consequências daquilo que eu errei, isso se torna um arrependimento. E o meu erro deixa de ser algo ruim e passa a ser algo até mesmo positivo para a minha vida. Mas quando esse erro se torna algo que eu não tenho controle, se torna algo ruim, isso passa a ser extremamente destrutivo para nossas vidas. E qual é a diferença básica entre culpa e arrependimento? Você parou para pensar que a culpa, ela foca em trazer um peso emocional muito grande? Ela não traz uma redenção. A culpa, ela vai além do que aconteceu. Ela me prende além do que aconteceu e ela começa a impactar a minha vida em todas as áreas, de todos os pontos. Eu posso pegar na Bíblia 2 personagens que passaram por erros gravíssimos. Judas, ele errou e ele foi envolto pela culpa e simplesmente não buscou redenção. Ele tentou resolver a culpa com os seus próprios meios. Judas se enforcou. Pedro errou e Pedro buscou o arrependimento. Quando a gente entende que Jesus viu que Pedro errou, que Pedro negou, mas que Pedro buscou arrependimento, nos mostra que somos capazes de buscar o arrependimento em Deus. Jesus, ele é fiel e justo para cumprir a sua promessa de perdão. A Bíblia fala: se nós verdadeiramente confessarmos os nossos pecados e entregar na mão dele, ele é justo e o perdão vem por meio dele. Não só o perdão, Deus é fiel, Deus nos perdoa e Deus nos purifica de todo o nosso pecado. Da mesma forma que lá no Salmo 103:12 fala que o Oriente está distante do Ocidente, é assim que Deus afasta de nós as nossas transgressões. O meu pecado aconteceu, eu pedi perdão, me arrependi, ele vai se afastar de mim. E lá em Isaías fala que ainda que meus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão tão brancos como a neve, através do perdão de Deus. E como é que eu posso criar um passo a passo para lidar com a culpa e transformar essa culpa em arrependimento e esse arrependimento em algo frutificante para a minha vida? Primeira coisa, eu preciso reconhecer que eu errei. Não adianta eu ficar criando argumentações para mostrar que eu não errei, ou transferindo a culpa minha para outra pessoa. Então eu tenho que aceitar que eu errei sem precisar justificar ou direcionar para terceiros. Segunda coisa, eu aceitei que eu errei, eu vou confessar para Deus. Eu vou orar com toda a sinceridade, entregando para Ele tudo aquilo que está no meu coração. E a terceira coisa, eu vou me arrepender, porque o arrependimento é a fonte de vida. À medida que eu arrependo, que eu confesso para Deus e que eu aceito o perdão que Deus deu para a gente, eis que todas as coisas se fizeram novas. Deus tem perdão para mudar a minha vida do passado para algo positivo. E a quinta coisa, eu preciso seguir em frente. Eu não posso me paralisar com a culpa ou com o passado. Eu preciso entender que a minha vida, ela vai acontecer trajetórias que vão ter erros. Na sua vida terá erros. Mas só que esses erros,
eles não podem ser meu direcionador. Eu não posso pegar meu erro e transformar como se fosse o para-brisa da minha vida. É claro que eu tenho que pegar o meu erro e entender que ele pode se tornar um retrovisorzinho, não para que eu fique me culpando, mas para que eu não caia naquele caminho novamente. Eu tenho que pegar o erro e transformar no erro de aprendizado. Eu aprendi com o meu erro, eu vou seguir em frente e eu não vou carregar mais essa culpa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em um coração que não tem culpa, que já foi perdoado por Deus, que já se arrependeu e que busca novas e novas experiências com Deus. Então, para eu viver todo dia em plenitude, eu tenho que buscar o arrependimento constantemente. E Deus, ele tem perdão para mim, ele tem vida para mim e ele tem vida para você. E nós podemos sim viver todos os dias dentro do propósito de Deus, que é um propósito de vida e de paz.